Fala galera, a gente vai falar hoje sobre o Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional ele é o órgão superior do Sistema Financeiro Nacional, tá? Então ele é o grandão, ele é o chefão do Sistema Financeiro Nacional. E a grande função, a grande razão dele existir, tá? A grande responsabilidade dele é formular a política da moeda e do crédito, com o objetivo de gerar a estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico e social do país. Primeiro ponto de atenção aqui. A gente sabe que o Conselho Monetário Nacional é o órgão superior. E exatamente, tá? Por ser o órgão superior, ele vai criar normas, ele vai criar regras. Então, dentro daquela estrutura de 3 níveis do Sistema Financeiro Nacional, né, do nível normativo, do nível supervisor e do nível operador, é óbvio que ele vai estar no nível normativo. E aqui você tem que tomar um cuidado. A responsabilidade do CMN é formular a política de moeda e de crédito, tá? É formular, não é executar. Quem vai executar essa política, a gente vai estudar mais para frente, vai ser o Banco Central. Então, muito cuidado com a palavrinha. A palavrinha formular a política de moeda e do crédito pertence ao Conselho Monetário Nacional. A palavrinha executar vai pertencer ao Banco Central. Detalhe bobo que cai em prova. Então, o que a gente já entendeu aqui? Várias questões de prova. A gente já viu que o Conselho Monetário é um órgão normativo, que ele é o maior órgão do Sistema Financeiro Nacional e que a grande função dele é formular a política da moeda e do crédito. Com que objetivo? Com o objetivo de garantir a estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico e social do país. Dica do tio para você gravar a importância do Conselho Monetário Nacional. CMN. Aí você vai lembrar disso daqui. Conselho manda neles. Uma dica do professor Edgar Abreu, que eu acho muito bacana, gosto de replicar. Você vai gravar bem a importância do CMN. Beleza? Primeiro ponto, tranquilo. Vamos seguir. Vamos falar da composição do CMN. O CMN ele tem 3 cabeças, tá? Tem 3 cabeças que formam o Conselho Monetário Nacional. Primeiro, ministro da Economia. O ministro da Economia é o presidente do Conselho, tá? O ministro da Economia é o presidente do Conselho. Além do ministro da Economia, a gente tem o presidente do Banco Central. E além do presidente do Banco Central, a gente tem o secretário especial da Fazenda. Então, só não confunde isso. O ministro da Economia é o presidente desse conselho. Além do ministro, a gente tem o presidente do Banco Central e o secretário especial da Fazenda. Eu estou gravando essa aula em abril de 2022. Tá? E por que eu estou falando isso? A composição do Conselho Monetário Nacional ela foi modificada durante o governo Bolsonaro pela criação do Ministério da Economia, né? Porque o Ministério da Economia virou um superministério, deixou de existir o Ministério da Fazenda. Então, hoje, quem faz parte do Conselho é o secretário especial da Fazenda. Tá? Mas se porventura voltar a existir o Ministério da Fazenda, essa composição pode ser alterada. Então, sempre dá uma olhadinha, joga no Google composição do Conselho Monetário para ver se isso daqui permanece atualizado. Se mantém assim desde 2019, então para a prova, para os concursos de 2022, não deve ter uma alteração, mas fica aqui o recado, fica aqui o aviso para os nossos alunos do futuro. Para fechar, tá, aqui a nossa parte de conteúdo, antes da gente fazer as questões, a gente precisa entender as competências do Conselho Monetário Nacional. As competências do CMN elas estão em várias legislações, principalmente nessa lei daqui, 4595 de 1964. Vale a pena você dar uma lida na lei. Só que, professor, vou ler lei, vou gravar tudo isso, mó saco, não gosto de fazer isso.
É chato, eu sei, tá? Eu sei que é chato, mas é importante que você faça a leitura da lei. Mas como eu estou aqui para te ajudar, vou pegar uma dica que um aluno deu na nossa primeira aula disso e eu achei bem bacana, tá? Pensa, o Conselho Monetário é aquele cara que manda em tudo. E quem mandava na parada toda lá no Antigo Egito? Pô, era o faraó. Então, quando você lembrar do Conselho Monetário Nacional, você lembra do faraó, tá? Não lembra do faraó dos caras da pirâmide financeira não, tá? Lembra do faraó lá do Antigo Egito, que mandava em tudo. O CMN vai ser esse cara, vai ser o faraó também. Por quê? Ele vai ter o F de fixar diretrizes, ele vai ter o A de autorizar, ele vai ter o R de regular, ele vai ter o A de aprovar e ele vai ter o O de orientar. Então, as principais competências do Conselho Monetário Nacional vão ter esses verbinhos, tá? Fixar diretrizes, tá? Autorizar movimentos, criar regulações, aprovar metas, orientar instituições. Então, as principais competências do nosso parceiro vão pegar esse joguinho de letrinha. Então, lembra aí do faraó: fixar, autorizar, regular, aprovar, orientar, que com esse gatilho, com essa dica, você vai matar a grande maioria das questões. Só toma um cuidado, meu amigo. Durante muito tempo, o Conselho Monetário Nacional, ele autorizava, tá? Ele autorizava a emissão de papel moeda. Então você pode pegar algum conteúdo antigo, algum material antigo e ter essa informação. O Conselho Monetário Nacional não autoriza mais a emissão de papel moeda por conta da Lei Complementar 179, tá? A gente vai falar um pouco mais dessa lei durante o nosso estudo do Banco Central, porque essa lei ela deu muita autonomia para o Banco Central, modificou algumas coisas, a gente vai ver lá mais profundamente na frente. O que você precisa sacar agora, entender, é que o Conselho Monetário não autoriza mais a emissão de papel moeda, tá? Então, beleza, a gente fechou a nossa parte de conteúdo, vamos para as questões. Antes da gente ir para as questões, só dar um aviso. Muita gente antigamente me pedia, tá, no último curso do Banco do Brasil, no concurso do BASA, algum material complementar, tá? Tem agora uma apostila, já está aqui, o link aqui na descrição, é um material pago, tá? De forma aberta para vocês, até porque gerou muito custo para ser feito. Infinitamente menor do que das grandes plataformas e é mais um facilitador. Tem tanto conteúdo quanto simulado, quanto questões. Mas só com o que a gente vê aqui no vídeo já dá para você passar nos concursos. A apostila é mais para quem quer ter um mecanismo de apoio. Beleza? Então vamos aqui para a nossa parte prática para provar que só o que a gente viu na aula aqui é mais do que suficiente. No Brasil, a fixação das diretrizes e normas concernentes às políticas monetária, creditícia e cambial é da competência do fixação, F de fixação, né? F de fixar. Quando eu falo de política monetária e creditícia, eu estou falando de política da moeda e de crédito, e a parte cambial também está nesse conjunto de atribuições do nosso Conselho Monetário Nacional. Tá? Então, tudo isso, principalmente aqui pela parte de política monetária e creditícia, vai ser referente ao Conselho Monetário Nacional, alternativa C. E para fechar, né, para ver que aquele faraó funciona, vem aqui a questão sobre atribuições. Uma das atribuições do Conselho Monetário Nacional, que a Lei 4.595 estabelece, na qualidade de órgão integrante do Sistema Financeiro Nacional, e aqui, conforme a gente for evoluindo os estudos, vai ficar melhor, tá? Mas a gente vai ver que receber os recolhimentos compulsórios, tá? Receber os recolhimentos compulsórios é algo que o Banco Central faz, tá? Então, recolhimento de compulsório é do Banco Central. Da mesma forma, tá? Da mesma forma que determinar os percentuais desse recolhimento, tá? Então, recolhimento compulsório tem a ver com o Banco Central. Realizar a operação de redesconto também, tá? Também é o Banco Central. Executar é uma palavrinha de fazer, né? Executar é quem coloca a mão na massa.
O Conselho Monetário Nacional, ele é o faraó, ele é o chefão. Você acha que ele vai colocar a mão na massa? Não, né? Não tem lá no nosso faraó. Né? Então, executar não vai ser um verbo que tem ligação com o Conselho Monetário Nacional. Agora, orientar, deixa eu até mudar a cor aqui. Agora, orientar, né? Orientar tem a ver com o Conselho Monetário Nacional, tem a ver lá com o nosso faraó, tá? Então, alternativa correta, letra C. Beleza? Uma aula tranquila, mas muito importante. Muita questão de prova surge do CMN e são questões fáceis desse nível que a gente viu, tá bom? Forte abraço para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula.